Meus queridos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Ei, como é que tá aí a sua quarentena aí em casa aí? Tá tudo certo? Tá cumprindo direito, certinho aí os seus dias aí reservados, sem sair muito para cá e para lá? E como é que tá passando aí, né? Muito estresse ou tá tudo de boa? Para quem gosta de ficar em casa é um tempo gostoso, né? Mas para quem tem uma dificuldade, é meio acelerado, eu sei que você está passando um tempo de estreito, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, hoje eu queria meditar com você sobre uma história. Eu já falei para vocês que eu gosto de histórias, né? Então, hoje eu quero conversar com você sobre uma outra história. Nós vamos ler a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, nós temos nessa história muitas lições que nós podemos tirar. E eu quero convidar você para juntos a gente refletir, né, sobre essas lições que nós podemos tirar da história de Zaqueu. Vem comigo? Vamos junto? Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração? Papai, nós exaltamos o nome da Tua glória e nós queremos ser muito gratos ao Senhor pela vida, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Te adorar, Deus, por esse tempo de isolamento social que nós estamos vivendo, para uns mais fácil, para outros mais difícil, mas Deus, nós estamos aqui hoje separando esse tempo para ouvir a Tua voz, para escutar a Tua voz, Deus, para entender a Tua palavra e para mais que isso, Deus, para colocar essa palavra em prática na nossa vida. E eu quero clamar então que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que sejamos instruídos nessa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos para a glória de Deus. Amém. Vamos lá? Então, abra comigo a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo de número 19. Nós vamos ler o texto e nós vamos refletir, né? São 10 versículos apenas e nós vamos refletir sobre algumas lições que nós podemos aprender aqui, tá bom? Vão comigo? Primeiro, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eu quero chamar a sua atenção para 2 verbos aqui. Primeiro, Jesus entrou em Jericó e a Bíblia diz que ele ia passando. Jesus está passando. Jesus está passando na nossa vida. Jesus está passando numa ação. Jesus está passando numa atitude. Jesus está passando numa palavra. E muitas vezes, meus queridos, a gente perde o time, a gente perde a oportunidade, porque a gente não está atento ao detalhe de que Jesus está passando. Jesus estava entrando na cidade e ele estava passando naquele lugar. Vamos continuar? Eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que naquela cidade, em Jericó, tinha um homem. O nome dele era Zaqueu. E ele era um chefe dos publicanos. Então, só para esclarecer um pouquinho você, talvez você não saiba, mas o publicano, ele era uma pessoa que cobrava impostos do povo judeu para o governador romano, né? Então, veja bem, ele tirava aquilo que era dos seus e dava para Roma. E mais que isso, né, corria entre os publicanos um costume de
cobrar um pouquinho a mais, e esse dinheiro do pouquinho a mais acabava ficando com eles, né? Então veja bem, o Zaqueu, além de ser um publicano, ele era chefe deles. Então é o cara que ganha em cima dos outros. E o povo judeu, eles odiavam os publicanos por causa disso, tá? Vamos lá, versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Bom, Zaqueu sabe que Jesus está entrando em Jericó, Jesus está passando pela cidade dele. E já o Zaqueu, ele tem muita vontade de ver quem é Jesus, porque certamente ele já ouvira falar de Jesus, já ouvira falar daquilo que Jesus fazia, e ele tinha uma curiosidade dentro do coração dele. Ele queria ver Jesus. E eu queria pensar com você que essa curiosidade, na verdade, ela não era só de Zaqueu. Todos nós, todo ser humano, ele tem a curiosidade de conhecer Jesus, de conhecer Deus, né? Diz-se por aí que há no coração de cada ser humano um vazio, exatamente do tamanho do nosso Deus, né? Só Deus pode preencher esse vazio, só Jesus pode preencher esse vazio. E Zaqueu, na verdade, ele tinha essa ânsia, ele tinha esse desejo, ele tinha essa vontade de conhecer Jesus. Agora, esse versículo, ele apresenta duas deficiências de Zaqueu. E eu queria analisar com vocês, porque isso é muito importante. Ele queria ver Jesus, mas tinha dois problemas. Primeiro, a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Quando eu vejo essa palavra, que ele era de pequena estatura, gente, ninguém escolhe ser pequeno ou grande, né? Nós nascemos com os nossos DNAs lá já formados e acabou. Então tem algumas pessoas que são maiores, mais altas, tem pessoas que são mais baixas. Eu, por exemplo, não cheguei a atingir a altura do meu pai. Então eu nasci e me tornei um homem maduro com um pouco, uma altura um pouco menor do que a do meu pai. Então, quando eu vejo essa questão de altura, ele era de pequena estatura, Zaqueu não podia escolher isso. E quando eu olho para essa situação, eu vejo que são coisas que estão dentro de nós. Quantas coisas que estão dentro de nós, meus amados, e que nos limitam, ou tentam nos limitar, ou tentam, se colocar como barreiras para que nós não nos cheguemos a Deus. Domingo passado, eu estava falando com vocês sobre a questão das mágoas. Quantas pessoas que estão magoadas e ressentidas com Deus? Quantas pessoas estão magoadas e ressentidas com a vida? Quantas pessoas estão magoadas e ressentidas com pessoas, né? E essas mágoas, esses ressentimentos, bem como outras coisas, elas se constituem como uma verdadeira fortaleza dentro de nós que nos impedem de nos aproximar de Deus. Agora ele fala não só dizendo que ele era de pequena estatura, mas ele diz também que havia uma multidão que estava perto de Jesus. E quando eu falo de multidão, eu falo de uma coisa exterior, eu falo de algo que vem de fora. Quantas vezes, meus amados, situações externas, problemas, dificuldades, tem se colocado barreiras, como obstáculos que nos impedem de chegar até Cristo. Talvez hoje você esteja vivendo isso, né? Ou uma barreira interior, ou uma barreira exterior, que torna possível, difícil a sua aproximação de Jesus Cristo. Mas vamos continuar. A Bíblia diz que Zaqueu venceu tudo isso. Ele diz assim:
e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade. Ele sabia que Jesus estava de passagem. Talvez nunca mais o Zaqueu teria a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E ele queria muito ver Jesus. Então as barreiras internas, as barreiras externas não foram capazes de bloquear o Zaqueu de ver Jesus. Ele arrumou um jeito de ver Jesus. Ele venceu as barreiras. Ele correu. A Bíblia diz que ele correu adiante e ele subiu numa figueira brava. Dizem as pessoas que a figueira brava ela tem uns nós, ela tem como se fossem uns espinhos, né? E aí, gente, é outra barreira. Mas Zaqueu não para. Ele tem muito desejo de ver Jesus. Ele quer conhecer Jesus de qualquer maneira. E ele sobe naquela figueira brava para ver Jesus. Eu não sei, gente, se Zaqueu tinha a ambição, o desejo de que Jesus o visse. Muito provavelmente não, né? Talvez lá no meio daquela figueira lá, talvez não seria o lugar onde Jesus pudesse vê-lo de maneira fácil. Mas ele está lá, o intuito dele é ver Jesus, é conhecer Jesus. Pois bem, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Gente, olha, aqui tem algumas coisas interessantes que nós precisamos notar. Primeiro, que Jesus chegou ao lugar onde Zaqueu estava. Zaqueu correu adiante de Jesus. Zaqueu tinha desejo de ver Jesus. Ele se esforçou. E Jesus chegou ao lugar onde ele estava. Jesus vai chegar no lugar onde você está. Jesus tem um encontro marcado com você, né? Talvez hoje você esteja subindo na figueira, vencendo os seus limites, vencendo as coisas que se colocam entre você e Jesus. E Jesus está chegando para ter esse encontro com você hoje. E vai ser sobrenatural. E a Bíblia diz que Jesus subiu. Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e viu Zaqueu. Jesus está vendo você. Jesus sabe onde você está. E Ele quer ter o encontro com você. Sabe o que Jesus diz? Jesus olha para cima, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu, hein? Você já parou para pensar nisso? Como Jesus sabia o nome de Zaqueu? Hoje, Jesus não tinha WhatsApp, Jesus não tinha Facebook, Jesus não tinha consultado os registros históricos da cidade. Jesus simplesmente sabia. E quando a gente sabe, meus queridos, que quando a gente conhece o nome, a gente tem algumas informações daquela pessoa. E o fato de Jesus conhecer o nome daquele homem, indica que Jesus conhecia quem era Zaqueu. Zaqueu. Hoje Jesus chega no lugar onde você marcou o encontro com Ele, e Ele chama você pelo nome. Não importa que talvez você não tenha dado muita vazão ao seu desejo de ter um encontro com Deus. Não importa, Ele conhece você. Ele sabe você, Ele conhece o seu nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe da sua identidade. Ele sabe quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem é a sua avó, seu avô, seu tataravô. Ele sabe tudo. Ele sabe aquilo que você faz. Ele sabe aquilo que você fala. Ele sabe quais são os seus pensamentos. O salmista, ele diz assim: ainda a palavra que não me chegou à boca, o Senhor já sabe todas. O Senhor sonda você por detrás e por diante. Ele conhece o seu pensamento. Ele sabe o seu assentar e o seu levantar. E de longe Ele conhece você. De longe. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou.
Para onde eu iria do seu espírito, diz o salmista? Para onde fugiria da tua face? Se eu subo aos céus, o Senhor lá está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá o Senhor me guiará e a tua destra me susterá. Olha só, gente, nós não temos como fugir de Deus. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que a gente faz, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe o que a gente diz no oculto, Ele sabe, Ele conhece todo o nosso coração, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem é você. E Ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa, pousar na sua casa. Observe que Jesus, ele não quer só ter um encontro com Zaqueu, ele quer entrar na casa dele. Hoje Jesus quer entrar também na sua casa. Ele quer fazer uma visita na sua família. Talvez a sua família esteja com problemas, né? Mas hoje ele quer entrar aí na sua casa, porque quando Jesus entra na casa de alguém, gente, as coisas são transformadas. Jesus quer transformar a sua casa. Ele quer transformar o choro em riso. Ele quer tirar as vestes de luto e colocar vestes de louvor. Ele quer, tirar a afronta, a vergonha e trazer honra sobre a sua vida. Ele quer transformar a sua história e a história da sua casa. E é isso que ele faz. E ele faz com muita propriedade. Vamos continuar? E diz assim, que Zaqueu, apressando-se, desceu e recebeu Jesus com júbilo. Ele estava muito feliz, porque ele queria muito ter aquele encontro. E ele estava muito alegre com Jesus. E diz mais, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. Gente, o que as pessoas dizem? Tem um monte de gente que fala. As pessoas sempre arrumarão algo para dizer. Pessoas dizem, pessoas falam, pessoas conversam, pessoas... E sempre, eu diria, na maioria das vezes, com maldade, né? Como? Zaqueu, esse bandido, né? Jesus vai entrar na casa dele. Quem sabe talvez algumas pessoas naquela circunstância que estavam andando com Jesus, desistiram de andar com Jesus, porque Jesus tinha entrado e foi para comer com Mateus ou com Zaqueu, né? Quem sabe? Quem sabe algumas pessoas se desviaram. Eu não vou mais seguir, não. Porque seguisse Jesus aí, o cara entra na casa do bandido, do ladrão, né? Eu sou tão bom, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou o cara. Mas o Zaqueu, bandido, safado, sem vergonha. Quantas vezes nós temos feito mau juízo das pessoas, né? Quantas vezes a gente tem se arvorado como juiz. E quantas vezes a gente se fere com Deus, porque a gente vê a pessoa que está ao nosso lado prosperar e a gente não prospera. E a gente olha e fala assim, como? Aquele vai prosperar e eu não. Então é tempo da gente rever os nossos conceitos, os nossos valores, em nome de Jesus. E aí diz assim, olha, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Eu quero que você observe a expressão, e levantando-se Zaqueu. Quando eu vejo essa palavra levantando-se, eu logo imagino uma pessoa que está assentado ou está prostrado. Nesse caso, eu diria que Zaqueu está prostrado aos pés do Senhor. Esse cara que era ladrão, ele era assim. Ele está prostrado diante do Senhor agora. E ele faz uma confissão a Deus. Deus, se eu roubei de alguém, eu vou restituir. Eu vou restituir 4 vezes mais.
Sabe o que significa isso, filhos? Significa arrependimento verdadeiro, sincero, genuíno. Um dia a palavra de Deus diz que as multidões seguiam o João Batista e iam para ele para serem batizadas. E as pessoas perguntavam assim: o que nós vamos fazer? Sabe o que ele dizia? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer: nós temos por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. Então, nós precisamos evidenciar a nosso arrependimento através de obras contrárias àquelas que nós estávamos fazendo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículos lá 26 em diante, 25 em diante, ele fala assim: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais, né? Aquele que falava palavras torpes, não fale mais, e assim por diante. Então nós precisamos evidenciar o nosso arrependimento através de atitudes diferentes. E Zaqueu faz isso aqui, né? Ele diz: se eu fiz, eu vou fazer diferente. Ele estava prostrado diante do Senhor, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado. E embora as pessoas tivessem aquela concepção de erro dele, Jesus via nele algo diferente. Olha só. E disse-lhe Jesus, por causa dessa confissão de Zaqueu, por causa dessa humilhação de Zaqueu, Jesus disse para ele: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Olha que coisa linda, filhos. Jesus disse: veio salvação não só para Zaqueu, veio salvação para a casa dele. Jesus estava vendo além. Jesus estava vendo já a família desse cara rendida aos pés do Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus que a partir da sua vida, a partir da minha vida, a salvação alcançará a nossa família. Deus fará algo extraordinário, mas vai ser a partir de mim, vai ser a partir de você, tá? E o último versículo diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você diga assim: pastor, você não me conhece, eu sou o pior de todos, eu tenho feito coisas tão horríveis, tão terríveis diante do Senhor, eu tenho pecado tanto contra o Senhor. Sabe, querido, foi para você que veio, Jesus veio. Eu também me senti assim. Foi para mim que Jesus veio. Eu sou um pecador, eu preciso de salvação. Foi para nós que Jesus veio. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Para todos. Seja aquela pessoa que se sente mais ou a pessoa que se sente menos, né? Talvez algumas pessoas que Satanás tem enganado tenham dito assim: olha, o seu pecado é imperdoável. Aquilo que você fez é imperdoável. Mas a Bíblia diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam como a carmesim, se tornarão como a alva lã. Não importa o que você fez, importa que Deus, através de um arrependimento genuíno e sincero nosso, Deus é poderoso para nos perdoar. Deus quer limpar a sua vida, Deus quer limpar a minha vida, Deus quer salvar a minha família, Deus quer salvar a sua família. Mas nós precisamos tomar atitude de Zaqueu, né? Não perder a oportunidade. Jesus está passando. A nossa vida está passando. Talvez o encontro que a gente poderia ter com Jesus hoje é o único. Quem sabe? Talvez nunca mais você vai ter a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Talvez a sua vida vai terminar hoje. Pastor, que isso? E não é, meus filhos? Quem diz que você vai viver amanhã? Quem diz que eu vou viver até amanhã? Nossa vida é como um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos. Então eu quero convidar você a ter um encontro com Jesus hoje. Vença as suas limitações internas, vença as suas limitações externas, né? Seja um problema, seja uma dificuldade que você está enfrentando, seja uma mágoa, um ressentimento, seja algo dentro de você, alguma coisa que tenta bloquear você de chegar até Deus.
não importa. Vença tudo isso, porque nada mais vale a pena do que ouvir Jesus dizendo assim: ei, fulano, eu quero ter um encontro com você, eu quero entrar na sua casa, eu quero transformar a sua vida, transformar a sua história. Hoje é dia, não deixe para amanhã, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos chamar a presença de Deus na nossa vida? Vamos juntos? Papai, eu quero te adorar por esse tempo. E talvez, Deus, as pessoas que estão me ouvindo hoje, entre elas, talvez há pessoas que estão, Senhor, que têm dificuldades muito grandes. E embora saibam que o Senhor está passando e que tem a oportunidade de ver o Senhor e que gostariam muito de ver o Senhor, tem limitações, tem barreiras, Deus, que se interpuseram, que se colocaram entre elas, Senhor, e o Senhor. Meu Deus, talvez é uma mágoa, um ressentimento, até mesmo do Senhor, Pai. Uma situação que aconteceu há muito tempo atrás, ou ressentimento, que bloqueou essa pessoa em relação ao seu relacionamento contigo. Meu Deus, talvez seja um fator externo, um problema físico, um problema emocional, um problema psicológico, um problema familiar, um problema, Senhor, financeiro. Então, sei lá, Deus, qualquer tipo de problema externo que tenha aí se colocado como uma barreira para essa pessoa não chegar ao Senhor. Pai, eu quero te adorar, porque assim como Zaqueu, eu quero declarar que o meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga vai vencer essa barreira ou essas barreiras e vai ter esse encontro com o Senhor. E nesse encontro, Deus, vai ter a vida transformada, vai ter a vida restaurada, vai ter a vida, Senhor, cheia de vida de novo, em nome de Jesus. Senhor, eu te adoro porque o Senhor é o Deus que reverte histórias, o Senhor é o Deus que muda histórias, Senhor, e o Senhor chamou Zaqueu pelo nome, porque o Senhor o conhecia, e o Senhor queria mudar a história daquele homem, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Senhor, em nome de Jesus, eu te adoro, porque naquele dia houve uma salvação tão especial, porque Zaqueu, ele se prostra diante do Senhor, reconhecendo as suas mazelas, e se levanta transformado num novo homem, Senhor. E a vida dele é transformada, a vida dele é restaurada, a história dele é transformada, a casa dele é transformada. E eu quero te adorar porque vai ser assim. Eu te adoro, Senhor, porque não só pessoas serão transformadas nessa noite, mas vidas, Senhor, e famílias inteiras serão alcançadas para o louvor da tua glória. Eu digo, Senhor, mudança de histórias nessa noite. Eu digo, Senhor, histórias transformadas nessa noite. Eu digo, Senhor, histórias, Senhor, Senhor, mudadas para a tua glória, em nome de Jesus. Todo levante das trevas seja cancelado, e eu declaro paz nas casas, alegria, saúde, prosperidade, e que o teu nome, Senhor, seja exaltado, glorificado, honrado e bendito, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém. Que Deus te abençoe, meu amado, que haja paz na sua vida, e que assim como Zaqueu teve a sua história e a história da casa dele mudada pela presença do Senhor, pelo encontro que ele teve com o Senhor, também a sua história e a minha história sejam constantemente mudadas, né? E que nós sejamos cada dia mais parecidos com Deus e menos parecido com o homem caído, com o homem deturpado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço, fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.